Você começa a trabalhar na Irlanda, recebe o seu primeiro salário e leva um grande susto. O valor bruto parece certo, mas quando você olha o contra-cheque, aparecem então 3 siglas estranhas e um corte pesado no seu dinheiro. É o PAYE, USC, PRSI. E a pergunta vem na hora: por que estão tirando tanto do meu salário? Existe um sistema por trás disso que quase ninguém explica direito. Um sistema que vai definir quanto você paga, quando você paga e até quando você pode estar pagando imposto a mais sem nem perceber. E o problema é que, quando você não entende como ele funciona, você perde o controle. E quem perde o controle quase sempre perde dinheiro. Inclusive, a maioria dos brasileiros passam anos pagando mais impostos do que deveriam, simplesmente porque não sabem como o revenue funciona. E muitos só descobrem isso tarde demais. Mas afinal, o que são esses descontos que aparecem no seu salário? Como funcionam as faixas de impostos lá na Irlanda e o que você precisa fazer para não ser pego de surpresa, nem agora, muito menos lá no futuro. Para responder tudo isso, a gente precisa começar do começo. Assim que você pega o seu visto na Irlanda e decide trabalhar legalmente no país, a primeiríssima coisa que você precisa providenciar é o que a gente chama de PPS Number. O PPS é o número de registro pessoal no sistema irlandês. Ele funciona de forma muito similar, muito parecida com o CPF aqui no Brasil. Sem o PPS, você não consegue trabalhar legalmente. Sem o PPS, você não consegue pagar os impostos corretamente. E sem o PPS, o sistema simplesmente não te reconhece como contribuinte. Depois de obter o PPS Number, aí o próximo passo é se registrar no site do Revenue. É ali que vai ficar toda a sua vida fiscal na Irlanda e vai ficar tudo ali centralizado. É nesse sistema que você vai vincular os seus empregos. É nele que o governo vai calcular quanto de imposto você deve pagar. E é dali que saem os ajustes, reembolsos e revisões anuais. A partir do momento em que você começa um novo emprego, esse emprego precisa ser registrado lá no site do Revenue. E aqui entra um ponto muito importante que assusta muita gente logo no começo. Sempre que você começar um novo emprego, o sistema pode te colocar automaticamente no que a gente chama de taxa emergencial. A taxa emergencial é uma tributação provisória onde o Revenue assume que você ainda não tem um histórico grande o suficiente de renda naquele emprego. E aí, por segurança, ele se taxa no valor máximo. Na prática, isso pode chegar a alguma coisa próxima de 48% de imposto em alguns pagamentos iniciais. E isso assusta, mas calma. É importante você entender que isso não é definitivo. Normalmente, depois de 2 ou 3 pagamentos, o próprio sistema já te ajusta e você sai disso. Quando isso acontece, uma das 3 coisas pode acontecer. Ou você recebe o imposto pago a mais já no pagamento seguinte, ou você passa a pagar menos impostos nos meses consequentes como uma forma de compensação pelo imposto adicional que você pagou, ou você recebe esse valor na revisão anual, que pode ser feito no início do ano seguinte ao que a gente tiver aí do seu trabalho. Ou seja, você não perde esse dinheiro, mas precisa entender o processo para não entrar em pânico desnecessariamente. Passada essa fase inicial, o seu salário passa a ser tributado corretamente, e aí entram os 3 principais impostos que todo trabalhador na Irlanda paga. O primeiro e principal imposto, o Pay As You Earn, ou PAYE, que é o imposto de renda irlandês. A partir de 2026, o sistema de Pay As You Earn funciona da seguinte forma. Todos ganham um tax credit de 4.000 euros e com esse crédito você se torna isento do Pay As You Earn se você ganhar até 20.000 euros por ano. Isso mesmo, até esse valor você não paga nada de imposto de renda na Irlanda. Mas você pode ainda adicionar outros créditos e aumentar esse valor, feito eu fiz no vídeo da semana passada, quando eu fiz a declaração da minha irmã, e eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser saber mais sobre isso. Porém, o padrão de 2026 é o limite de 20.000 euros. A partir do momento em que você ultrapassa esses 20.000 euros, o imposto começa a existir. E ele não incide sobre o montante total, mas apenas sobre o excedente, o que passar a casa dos 20.000 euros. Funciona assim. Tudo que você ganha acima de 20.000 euros até o limite de 44.000 euros por ano é tributado uma alíquota de 20%. E o que passar do valor de 44.000, aí passa a ser tributado na alíquota máxima de 40%. Isso é extremamente importante de entender, porque muita gente acha que, ao entrar numa faixa maior, passa a pagar aquela alíquota sobre o valor inteiro. E não é exatamente assim que a banda toca. O sistema ele é progressivo. Cada faixa tem a sua própria tributação. Esse Pay As You Earn é o maior imposto na Irlanda, e justamente por isso é onde existem mais mecanismos legais de planejamento, como a previdência privada, que pode reduzir bastante o imposto devido. Mas esse é um assunto que eu explico em detalhes em outro vídeo aqui do canal, que vai aparecer aqui nos cards. Depois do Pay As You Earn,
O segundo imposto que aparece no seu contra-cheque é chamado do Universal Social Charge, ou USC. O USC foi criado como um imposto temporário depois da crise bancária europeia, mas acabou se tornando permanente. E ele funciona com lógica própria. A primeira coisa que você precisa saber é que o USC ele é isento para quem ganha menos de 13 mil euros por ano. Contudo, a partir do momento em que você ultrapassa esse limite de 13 mil, o imposto passa a ser cobrado seguindo uma lógica de faixas. Diferente do Pay As You Earn, o USC é calculado considerando o valor total da sua renda distribuído dentro das faixas. As alíquotas funcionam então assim. Sobre os primeiros 12.012 euros, a alíquota é de 0,5%. Do valor que vai de 12.012 euros e 1 centavo até 28.700 euros, a alíquota é de 2%. Do valor entre 28.700 euros e 1 centavo até 70.000 euros e 44 euros, a alíquota passa para 3%. E tudo que ultrapassar 70.044 euros por ano é tributado a alíquota de 8%. Esse imposto costuma ser menor do que o Pay As You Earn, mas ao longo do ano ele pesa bastante na sua conta. E como ele não tem tantas ferramentas de abatimento, é um valor que você precisa simplesmente aprender a incorporar dentro do seu planejamento financeiro. Agora, existe um crédito fiscal que você pode adicionar a depender do trabalho que você exerça, que vai reduzir esse valor do Universal Social Charge. Se você quiser saber qual é e como adicioná-lo, eu recomendo que você assista o vídeo da semana passada, que eu já deixei aqui nos cards, eu fazendo a revisão do imposto da minha irmã, que lá eu expliquei em muito mais detalhes. O terceiro imposto, então, é o Payment Related to Social Insurance, o PRSI. E o PRSI é o imposto mais confuso aqui para a gente poder explicar, porque ele vai depender de uma série de coisas, incluindo o seu vínculo empregatício, da categoria de trabalho e de algumas classificações específicas. Mas para simplificar e falar a realidade da maioria dos brasileiros na Irlanda, a lógica costuma ser a seguinte. Para quem ganha até 352 euros por semana, o PRSI é isento. A partir do momento que você ultrapassa esse valor semanal, aí passa a ser cobrado uma contribuição de 4,2% sobre a sua renda. E é importante destacar que essa taxa vai mudar. A partir do 1º de outubro de 2026, essa alíquota sobe para 4,35%. O PRSI funciona como uma contribuição social, algo bem parecido com o INSS no Brasil. Ele financia os benefícios como auxílio-doença, seguro-desemprego e, em teoria, a aposentadoria estatal. Mas aqui entra um ponto fundamental, que é importante você ter clareza. Você não deve contar com o valor do PRSI como pilar na sua aposentadoria. A Irlanda enfrenta um problema demográfico sério. A população envelhece mais rápido do que ela consegue crescer. Cada vez menos pessoas ativas sustentam mais beneficiários. Isso coloca uma pressão enorme sobre o sistema público da Irlanda. Isso não significa que você não vai receber nada, mas significa que você não pode construir o seu futuro financeiro contando apenas com isso. E aqui entra a parte positiva. Você não precisa se desesperar, porque a solução não está em tentar prever o que o governo vai fazer daqui a 30, 40, 50 anos. A solução está em assumir o controle da sua própria aposentadoria por meio dos seus investimentos. Se você quer aprender como que um brasileiro na Irlanda pode investir melhor, de forma lógica, estruturada e alinhada com o longo prazo, eu tenho aqui uma newsletter semanal que é totalmente gratuita. Você pode se inscrever aqui embaixo pelo link na descrição e aí você vai receber toda sexta-feira um e-mail explicando como investir melhor, como estruturar sua carteira e como evitar os erros mais comuns que os brasileiros cometem ao investir na Irlanda. E antes da gente encerrar aqui, existe ainda mais um ponto importante que vale mencionar. Além desses 3 impostos que eu trouxe aqui, existe também o Auto Enrollment Pension, que é um sistema de adesão automática à previdência complementar na Irlanda. Mas esse tema merecia um vídeo próprio, e eu explico isso com calma em outro conteúdo aqui do canal, que vai estar aparecendo aí na tela, para quem quiser assistir.